Parou, então voltando, pessoal, a gravação parou aqui, então coloquei novamente para gravar, tá? Então, como eu estava dizendo, pessoal, o sistema americano, interamericano, ele vai ser criado a partir da criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 1967. Essa comissão, então, é órgão da OEA. Mas em 1969, ela passa a fazer parte também do sistema interamericano composto pela Corte Interamericana e por essa comissão que vai analisar os casos e levar à Corte Interamericana, como nós vamos ver. Então, pessoal, deixa só eu compartilhar aqui a tela com vocês, só para... Você não pode minimizar. Estão vendo aí, então, né? Então, fica aparecendo aqui. Então, pessoal, só para que fique bem estabelecido aqui, tá? Antes de eu passar aqui um videozinho que eu quero passar. Então, o que eu quero colocar de forma bem clara, eu vou usar o quadro agora, para ficar mais claro ainda. Então, nós temos aqui, ó, o sistema interamericano. Esse sistema interamericano, então, ele é criado pela Convenção Americana em 1969. Essa convenção é conhecida também, pessoal, como Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Então, é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Essa convenção, então, foi internalizada pelo Brasil em 1992. Tá? Ela vai criar um sistema de apuração de denúncia de direitos humanos com a presença da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana. Essa Corte Interamericana, pessoal, é um tribunal com sede em São José da Costa Rica, que vai julgar os estados que fazem parte da Convenção Americana e que expressamente aceitarem a jurisdição da Corte, ou seja, aceitarem que a Corte possa julgá-los, tá? A respeito da violação de direitos humanos dispostos na Convenção Americana. Tá? Então, nós temos, portanto, um tribunal internacional, que é a Corte Interamericana, que vai julgar esses casos. Dentre esses casos, de vários países que são parte, está o Brasil, com esses casos que nós vamos estudar na próxima aula. Tá? Os Estados Unidos, pessoal, não é parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, o que significa que ele não se submete à Corte Interamericana. Mas ele se submete à Comissão Interamericana dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Comissão Interamericana é também parte da Organização dos Estados Americanos e foi criada em 1967 para receber violações gerais de direitos humanos, não apenas nesse sistema de denúncia para a corte. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando um caso é levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão pode encaminhar o caso à Corte Interamericana ou não, dependendo se o Estado aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, depende se o Estado aceita essa jurisdição da Corte Interamericana. Todos os casos, pessoal, diferentemente do sistema europeu e do sistema africano, todos os casos de violação de direitos humanos devem ser encaminhados à Comissão Interamericana. Ou seja, a pessoa vítima ou uma organização não governamental
não pode acionar diretamente a Corte Interamericana. Então, todos os casos, quem leva à Corte Interamericana o caso é a comissão. Então, os casos de violação dos direitos humanos, eles são sempre encaminhados à comissão. A comissão, então, poderá fazer informes, como nós vimos, vai ouvir o Estado, que é o acusado, vai ouvir esse Estado acusado, e depois que ela ouvir, ela vai chegar numa conclusão. Opa, houve violação do direito humano efetivamente. Então, ela pode requerer diretamente que o Estado faça uma conciliação e aceite, reconheça essa violação, ou se o Estado não reconhecer, ela pode encaminhar o caso para a Corte Interamericana, que vai proferir uma sentença. O que é uma sentença, pessoal? Para quem ainda não teve processo, mas eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar o que é uma sentença. Sentença é uma decisão judicial. Então, é uma decisão de um órgão judicial que deve ser cumprida obrigatoriamente. Então, a sentença é uma sentença de um tribunal internacional, tá? Não vai caber recurso. Então, eu quero passar para vocês um desses casos, pessoal, que não foi para a corte, embora no videozinho apareça que tenha ido, não foi para a corte, é o caso Maria da Penha. Então, o caso Maria da Penha é um caso de sucesso no que a gente chama de advocacy ou de litígio internacional. Então, foi levado... Qual é o caso da Maria da Penha? Maria da Penha é um caso de violência doméstica. Ela mesma vai falar aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Ela foi, então, atingida pelo ex-marido, tá? Com um tiro. E, em razão dessa situação de violência doméstica, ela requereu, e foi requerida, claro, a apuração dos fatos, ou seja, que o marido fosse condenado em razão da tentativa de homicídio, ou ainda assim, não considerar, mas é tentativa de homicídio, né? Ou uma lesão corporal grave nesse sentido. Não existia, pessoal, nenhuma lei, nenhuma política do Estado brasileiro a respeito da violação dos direitos das mulheres no que concerne a violência doméstica. Pelo contrário, o que se tinha, que a gente até debateu no caso da Aline, que se tinha em mente é que era um assunto interno, não é um assunto que os outros têm que meter a colher, né? Entre marido e mulher, ninguém pode meter a colher. Enfim, era essa a percepção que se tinha nesse sentido. Tanto é que eu me lembro nas discussões que dizia, para que uma lei de violência doméstica se tem lesão corporal, se tem tentativa de homicídio? Não precisa de uma lei, já tem. Não precisa fazer uma lei específica para isso. Então, esse era um entendimento que havia e o contexto de eventual leniência na apuração dessa violação desse direito era algo mais generalizado. Tanto é que ela vai dizer, não é a Maria da Penha. São tantas penhas no Brasil inteiro na mesma situação. Então, o caso dela, pessoal, foi articulado com organizações não governamentais a respeito dos direitos das mulheres e levado por uma organização chamada CEGIL, tá? Que tem expertise na parte de litígio internacional, foi levado à Comissão Interamericana. E na Comissão Interamericana, então, é que se alcançou a responsabilidade do Brasil nesse sentido. Então, eu vou passar aqui para vocês, esse filmezinho é lindo, lindo, emocionante, vale, aquele que vale mais do que 1000 palavras. Vocês vêm um pouquinho mais pertinho para vocês poderem ver. Eu conheci meu marido no ambiente universitário, né? Ele era recém-chegado da Colômbia e se enturmou no nosso grupo, né? E daí um tempo a gente conversou como amigo e tudo mais, a gente começou a namorar, né?
A minha primeira filha nasceu em São Paulo. E no momento em que ele recebeu o título de cidadão brasileiro, o seu comportamento mudou totalmente, a sua maneira de ser, e eu não sabia mais com quem eu estava lidando. E isso é uma violência psicológica muito intensa, né? E então eu comecei a perguntar por que a gente estava vivendo juntos se a gente não se harmonizava. Era necessário que a gente se separasse. E ele sempre conversava esse assunto. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento, aliás, eu não acordei com um tiro, eu acordei com forte barulho dentro do meu quarto. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Dessa agressão, a paraplegia irreversível e outros traumas e danos. Um caso que aconteceu em 1983 até 1997, não havia uma decisão definitiva no processo, né? E o agressor continuava em liberdade e nunca havia sido preso, em função de um crime da maior gravidade. A história era realmente ficar tudo entre quatro paredes e, pelo entendimento da cultura machista, no momento em que uma mulher sofria violência doméstica e era assassinada, né, alguma coisa ela fez para merecer aquilo, né? Porque o homem sempre foi o privilegiado na relação conjugal perante a sociedade. Na medida em que você deixa um caso como esse sem resposta, você não impune, você também não está adotando as medidas necessárias para a prevenção dessa violência. La demora en el procesamiento del caso Peña no tenía tanto que ver con algo especial del caso Peña, sino que era la forma como el Estado procesaba los casos de todas las peñas de Brasil. Se o Estado não responde devidamente, como foi o caso do Maria da Penha, um caso de uma violência doméstica é sim uma questão de violação aos direitos humanos e uma questão que não é do âmbito privado, né? É uma questão pública. Y dentro de esos casos había algunos casos en el docket de Brasil que tenían alegaciones de violencia de género, y probablemente el caso más mejor presentado era el caso de Peña. O CEGIL, Cladem e Maria da Penha decidiram enviar o caso para a Comissão Interamericana. E quando ela chegou no Rio, ela ligou para mim dizendo que era um caso de violência doméstica muito importante e se eu gostaria de denunciar na OEA para ver a possibilidade, né, de a gente parar com a impunidade existente. Na hora eu aceitei. El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la señora María da Peña Maya Fernández, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Foi uma união perfeita, porque o CEGIL é em relação à questão internacional, a parte da justiça internacional, né? E quem sofreu as dores, no caso, foi o Cladem, né? Entre 1998 e 2001, companheiras do CEGIL, em Washington, conversas com comissionados, com advogados. Es el trabajo del litigio del caso, ¿no? Es el trabajo de presentar en el caso la información de hecho y de derecho necesaria para que puedas avançar na discussão, não? Então, um pouco tempo depois, né, o nosso processo lá, a nossa denúncia foi analisada. Diga-se
de que foram enviados 4 ofícios para o governo brasileiro. Em nenhum momento o governo brasileiro se posicionou a esse respeito. Todos sabíamos que si esto avanzaba, esto iba a ser el primer caso que aplicara Belén do Pará. Y cuando uno está trabajando en primeros casos, uno sabe que bueno, porque uno no tiene referente. Entonces, pues, vos tenés que ponerte a escribir respecto de las alegaciones de derecho o de las pruebas que presentás para poder sustentar tus alegaciones sin tener en qué apoyarte. O caso em si, ele tinha muito potencial de ser um caso emblemático, né? Ou seja, e de ter um resultado positivo, né? Se llegó al informe final, que era lo que nosotros buscábamos, ¿no? Foi o momento em que eu recebi uma ligação do Sergio dizendo que a corte, né, determinou que o Brasil foi realmente considerado negligente, né, e nós chamamos a imprensa aqui de São Paulo, do Rio, vão te procurar, e nós agora temos como trabalhar a questão da violência doméstica no país de uma maneira, né, mais segura, entendeu? Então, eu fiquei muito emocionada nesse momento, né? Eu me emociono ainda quando eu lembro do que eu senti naquele momento. Eu digo, a partir de agora a gente vai ganhar. En aquel momento fue un logro muy, muy importante. Creo que nosotras mismas demoramos en darnos cuenta del impacto que esa decisión iba a tener en el ámbito jurídico internacional. Representa um constrangimento, ser responsabilizado ou condenado, do ponto de vista de uma decisão, uma sentença de uma corte, um constrangimento como um país que viola os direitos humanos. Era recomendado agora pelo Comitê Interamericano da OEA que o Brasil mudasse as leis, que desse conclusão ao meu processo, que me desse uma indenização simbólica e material, que introduzisse na educação o respeito à mulher, né, de uma maneira transversal nos currículos escolares. Mudar reformas no sistema judicial, mudar reformas no sistema de saúde, na educação, nas políticas públicas, né, alterar aquilo que precisa ser alterado para que o Estado efetivamente dê uma resposta adequada, para que não acontecesse mais a negligência que sempre aconteceu nos casos de violência doméstica no país. Peña desde el primer momento, y creo que con la decisión aún más, entendió que lo que ella estaba haciendo no era solo por ella, ¿no? Que era también por muchas mujeres de Brasil y del continente. No dia 7 de agosto foi sancionada a Lei Maria da Penha, em 2006, que entrou em vigência em 22 de setembro de 2006. E na véspera eu estava aqui quando uma jornalista me ligou e disse: como é que a senhora está se sentindo ao receber o nome de uma lei, né? Eu digo, estou sabendo agora. Eu disse que eu estraguei a sua surpresa, né? Aí pronto. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Lei 11.340/2006, de 7 de agosto de 2007. Lei Maria da Penha. Olha, a Penha é incrível, assim. Eu acho que ela é ao mesmo tempo ela é assim uma fortaleza e é uma doçura, assim. Eu tenho muita admiração pela Penha, assim. Eu acho que es significado de la lucha de una mujer que mantuvo su lucha para visibilizar lo que le pasaba y la primera que consiguió desarrollar Belén do Pará. O sea, es un caso que tiene mucha
mucho reconocimiento y es muy fuerte ver cómo en otros países todo el mundo habla de Peña así, como si fuera una amiga. Todos conocen a María da Peña. Força de uma decisão, num caso como o de Maria da Penha, fundamental para fortalecer o processo de uma demanda, de uma transformação no sistema legal do Brasil, como o que a gente tem na Lei Maria da Penha hoje. Ese tipo de trabajo conjunto desde distintas expertices es lo que hace diferencia en relación con el litigio internacional, ¿no? Cuando son casos así con los que uno quiere poder mostrar um patrão de violação de direitos humanos. É uma experiência bem-sucedida de advocacy em direitos humanos das mulheres. Por isso que diz que quando a violência acaba, a vida recomeça. Querem comentar? Alguém quer comentar? É uma lei bem polêmica, né? Só é triste ver que precisa acontecer alguma coisa no nosso país para ter uma lei, né? A nossa lei, ela nunca busca prevenir, né? Exatamente. O Maurício botou ali a chamada. Então, ali quando ela fala que o caso foi para a corte, pessoal, o caso não foi para a corte, ele só foi para a comissão, tá? É porque a representante do CLADEM, o CLADEM não é especializado em justiça internacional, em sistema internacional, sim o CEGIL, aquela outra que estava em Buenos Aires, se não me engano. Mas, então, o caso não chegou aí para a corte, até porque o fato foi em 1983. Então, o Brasil não tinha nem aderido ainda à Convenção Americana de Direitos Humanos e também à jurisdição da Corte, não tinha aceito a competência da Corte. Então, isso também poderia levar a algum questionamento a respeito da Corte julgar um caso anterior. Embora, no caso da guerrilha do Araguaia e do Vladimir Herzog, como vocês vão ver, que isso se passa na ditadura militar. No entanto, como é um caso de desaparecimento de leniência posterior, do Vladimir Herzog é mais interessante ainda, porque ele foi morto antes da jurisdição da corte. Mas aí vocês vão ali depois estudar por que ele foi aceito, tá? E aí a corte interamericana aceitou, no caso, a jurisdição, ou seja, quando eu digo aceitar a jurisdição, significa aceitar que seja julgado. Ah, tá aqui. Quase que eu achei que tinha perdido vocês. Tá, pessoal? Então, vejam que foi um caso emblemático nesse sentido. Vai ser levado o caso à Comissão Interamericana, então é isso que vocês vão observar nos casos de vocês. O caso vai à Comissão Interamericana porque ele é um caso, de alguma forma, ele traz aspectos importantes, muitas vezes de violação sistêmica sobre determinado tema no Brasil. Por isso que é muito comum que a corte tem vários casos, por exemplo, de presídio, e aí a gente vai, depois eu vou divulgar, a gente vai ter uma palestra na turma da manhã com um juiz que foi a Guantánamo e também fez a representação da júris em relação à violação de direitos humanos no presídio central, e aí ele vai falar um pouquinho também sobre esse aspecto, como esses casos, eles trazem algo que não é apenas, pessoal, um fato qualquer, mas de alguma forma ele é representativo de uma violação sistêmica por parte do Estado. Então, a violência doméstica,
ela vai entrar nesse contexto. Por isso que é muito importante esse caso. Eu vou compartilhar aqui para a gente dar continuidade, pessoal. Eu quero mostrar mais alguns pontos para vocês aqui. Então, sobre a Comissão Interamericana, nós tivemos, depois do caso da Maria da Penha, um outro caso, até quem vai fazer aí o caso da Fazenda Brasil Verde, é um caso de escravidão, pessoal, contemporânea, né? Mesmo sistema em que ainda acontece no Brasil, o caso das pessoas ficarem aprisionadas, devedoras, num sistema de trabalho com extrema precariedade. E aí, esse caso, esse João Pereira, ele foi morto quando ele tentava escapar da fazenda, tá? Que eles chamam de gatos, né? As pessoas que fiscalizam para que os trabalhadores não fujam e trabalhem de forma extenuada. Então, tem ali no material de vocês, tem ali o vídeo Aprisionado por Promessas, é um vídeo também bacana nesse sentido. Tudo bem, Marlova, não tem problema, tá? Então, tem um vídeo nesse sentido, pessoal. Também para quem quiser, outro caso, tem o da Maria da Penha, que eu passei aqui, né? E tem ali também o Aprisionados por Promessas, que vai na mesma linha, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais, pessoal, sobre esse sistema interamericano, como é o procedimento desse sistema interamericano, para que vocês possam compreender, então, em relação à atuação desse sistema. Vou abaixar aqui, Bruna, fica menor aqui. Acho que fica melhor. Tá? Então, como eu falei, pessoal, com a Convenção Americana de Direitos Humanos, com a Convenção Americana, nós temos o estabelecimento de um tribunal. Aí, além da Comissão Interamericana, que nós vimos, que vai ser um órgão que vai receber as denúncias, vai também ser criado um tribunal para julgar os casos a respeito da violação dos direitos humanos. Ficou muito pequenininho aqui, né? Não dá, esse aqui ficou pequeno mesmo, tá? Esse tribunal, pessoal, tem sede em São José da Costa Rica, tá? Então, tem sede na Costa Rica, e ele é composto por 7 juízes. Vejam que um número muito inferior, pessoal, ao número de 47 juízes do sistema europeu, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Tá? Esse tribunal não é um tribunal permanente, pessoal. Cada vez que tem sessões anuais, eles se reúnem de tempos em tempos, tá? Para deliberar a respeito de determinados casos, diferentemente do Tribunal Europeu, que tem uma sede permanente. Então, eles vão receber. Como é que funciona esse sistema, pessoal? Tá? Então, ela vai se reunir periodicamente, pelo menos com 5 juízes. A corte, então, ela vai receber casos de violação da comissão. A comissão vai fazer esse filtro primeiro para encaminhar os casos para a Corte Interamericana. Então, não é o indivíduo que acessa diretamente a corte, que nem no sistema europeu e, em alguns momentos, no sistema africano também. Então, sempre passa pela comissão. Além dessa função contenciosa, que a gente chama aqui, ó, de função contenciosa, de litígio, a corte também pode emitir pareceres jurídicos, ou seja, opiniões consultivas sobre determinado tema, sobre ou a compatibilidade da legislação nacional de um Estado em relação aos direitos humanos, ou mesmo sobre a interpretação de dispositivos, de artigos da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Ela já emitiu 25 opiniões consultivas. Por exemplo, o Brasil perguntou para a Corte como que ele deveria tratar a questão das crianças migrantes indocumentadas que vêm da Venezuela. Como lidar com essa situação dessas crianças indocumentadas?
de acordo com os direitos humanos? Aí, se eu não me engano, foi o Chile que perguntou um caso que influenciou depois a decisão do Brasil, por exemplo. Como tratar a respeito do nome da pessoa transgênero? É possível mudar de nome? Isso é a favor dos direitos humanos ou isso é contra os direitos humanos? Deve ser exigido dessa pessoa uma troca do sexo biológico, uma cirurgia de transgenitalização ou não? Aí a corte diz, não, é uma questão de direito humano, que ela se identifique do gênero que ela se enxerga e ela possa escolher, então, um nome adequado com essa sua identidade de gênero. E aí o Brasil também passa a adotar, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento. Então, vocês vejam como é importante esse diálogo entre os tribunais, principalmente no tema de direitos humanos. Então, sobre isso, a corte já se manifestou. Tá? Então, o que acontece, pessoal, na função contenciosa? Então, na função consultiva, ali no material de vocês no AVA, tem um resumo de todas as opiniões consultivas da corte. Então, vocês podem, tenho curiosidade dessas 25 opiniões, então, vocês podem ir ali no material, sobre o que a corte decidiu sobre habeas corpus, decidiu sobre esse caso de imigrantes, de gênero, decidiu sobre habeas corpus 2, sobre liberdade, sobre a necessidade ou não de ser formado em jornalismo para exercer a profissão de jornalista. Então, na época deu. Nossa, foi uma decisão, então. Foi uma opinião. Nós poderíamos ter, por exemplo, 3 publicações, digamos assim, que eu fizesse 3 matérias e as publicadas no último, é só colocar ali. Eu poderia ter um registro como jornalista. Agora, como é que ficou daí? Tem que ter graduação? Não. Não? Não. É livre nesse sentido, embora possa ser exigido para trabalhar no jornal. Fala, Eduarda. Mas olha material. Oi. Eu fiquei ainda com uma dúvida sobre a corte. Tá, então, no caso, a petição é feita para a comissão, não para a corte. E quando que a corte é acionada? Agora que eu vou falar sobre isso. Boa. Tá? Então, a petição de violação de direitos humanos... Então, eu tenho aqui a pergunta... Ui, bati aqui, pessoal, só um pouquinho. Que é assim, tudo assim, não posso se mexer aqui. Me mexi e saiu aqui. Agora tá, o pessoal não está enxergando. Mas eu já vou falando. Então, ocorrendo a violação do direito humano, por exemplo, o caso da Maria da Penha, por exemplo, esses casos que vocês viram, então, o litígio é trabalhado internamente, hoje muito também nas instituições, como Defensoria Pública, isso acaba também sendo bastante trabalhado. Na Júris, por exemplo, essa associação de juízes, hoje, as organizações não governamentais. Vocês estão aí, pessoal? Voltou? Sim. Sim, prof. Voltou? Estão me ouvindo? A imagem tá mais ou menos. Estão ouvindo, pessoal? Sim. Estão ouvindo? Agora sim, prof. Sim, prof. Sim, estou ouvindo. Acho que esse vai ser o último semestre nesse sistema, né? Porque essa internet da IMED aí tá triste. Estão ouvindo, pessoal? Estou falando no meu telefone. Sim. Agora ela disse que sim. Deu? Estão ouvindo? Ninguém fala. Estão ouvindo, pessoal? E vocês aqui também não estão ouvindo.
Não, aqui, vendo. O Eduardo está dizendo que sim. Então tá, pessoal, vou continuar, tá? Agora eu botei no meu celular. Bom. Estão ouvindo? Sim. Tá, obrigada. Então, pessoal, nessa função contenciosa, como é que funciona? Então, havendo a violação... Ai, meu Deus. Estão vendo aí? Sim. Então, pessoal, havendo a violação do direito humano, o que que acontece? A parte vítima é desejável que acione ONGs, que haja uma articulação interna também do caso, como ela falou ali. É um caso de advocacy, ou seja, de estratégia de litígio para levar o caso à comissão. O caso é levado à Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana vai chamar o Estado. O Estado vai responder ou não. A gente viu que no caso da Maria da Penha, ele foi chamado várias vezes e não respondeu. E aí, ele vai responder, vai dizer se houve, se não houve, vai tentar conciliar lá na comissão, aceitar que ele violou, fazer uma reparação, etc. Ou ele simplesmente não faz nada. Ah, não entendo que não houve. Aí a comissão, então, vai largar os informes, um relatório dizendo, olha, foi... Até que ela larga um informe final, o último relatório do caso, em que ela entende que houve violação ao direito humano que foi ali denunciado. Nesse caso, ela pode encaminhar para a OEA, que é um órgão político, simplesmente, né? Não vai ter uma repercussão tão boa, porque só vai ficar ali no sentido de dar publicidade. Ou se o Estado que foi acusado aceitou o sistema interamericano, ela leva o caso para a Corte Interamericana, Eduardo. Aí, então, pessoal, é a comissão que leva o caso à Corte Interamericana. Então, nesse caso, tá? É a comissão que leva. Quando o caso chega à Corte Interamericana, tá? Aí, então, a Corte vai acionar a vítima para a vítima vir fazer a sua representação do caso na corte, como se ela chamasse o autor ali. Antigamente, era a comissão que levava como se fosse advogado da parte, hoje não é assim, tá? É chamada a própria vítima, desde 2009 não é assim. Então, a própria vítima, ou quem é o denunciante, é que vai levar o caso adiante na Corte Interamericana. Se essa pessoa não tem advogado, vai ser nomeado um defensor interamericano, tá? Lembra que a gente teve no semestre passado uma palestra de uma defensora interamericana, que era inclusive uma colega minha da Defensoria da União? Então, ela foi defensora interamericana, ela trabalhou em casos na Corte Interamericana. Então, essa defensora interamericana está lá na corte, vai trabalhar lá, é como se fosse um advogado para quem não contratou um advogado. Ou vai contratar. Como o sistema é muito específico, pessoal, até hoje em dia tem crescido essa importância dos defensores que atuam lá diretamente na corte, tá? Então, esses defensores vão trabalhar o caso como se fossem advogados. E a corte como se fosse um juiz ali. Só que são 7 juízes. Então, vai ouvir a vítima, vão ouvir testemunhas, vão juntar documentos, até que as partes podem fazer debates orais, tá? E aí, depois que termina o que a gente chama de instrução do processo, ou seja, desse procedimento todo de formação do processo, então, os juízes se reúnem e largam uma sentença, tá? Então, depois disso, os juízes vão dar uma sentença que eles vão dizer, olha, eu condeno o Estado ou eu não condeno o Estado sobre esse aspecto. Essa sentença, pessoal, é uma sentença internacional.
Ou seja, ela é obrigatória, porque se o país aceitou o sistema, ele não tem a possibilidade de não cumprir a sentença. Quando for, por exemplo, uma indenização, ela é diretamente largada lá na previsão orçamentária da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária. Ela nem passa, pessoal. Como que vai? Não é precatório isso. Já vai logo pagar, o Estado tem que pagar a indenização, tá? Então, o que a sentença decidiu, o Estado tem que cumprir. Já de pronto, não tem a possibilidade, não maneja, não vou cumprir a sentença. No caso, quem vai fazer o caso da guerrilha do Araguaia tem uma problemática aí, porque o Estado brasileiro não tem aceitado essa sentença que condenou o Estado, no caso, e determinou que o Estado faça apuração dos agentes que violaram os direitos humanos. Por quê? Porque o STF disse que tem a lei de anistia, e a lei de anistia anistiou a todos, então ele não precisaria apurar os fatos conforme a corte. Só que a decisão da corte é uma decisão internacional que prevalece em relação às decisões internas, pelo menos para o olhar do direito internacional. Tá? No olhar interno, o Supremo Tribunal Federal não tem cumprido esse desiderado. Então, a sentença, ela é obrigatória, não tem recurso, tá, pessoal? Não tem recurso de apelação. São 7 juízes, está decidido por maioria. Não passa por processo de internalização da sentença, como, por exemplo, uma sentença estrangeira, como vocês vão ver lá em processo civil. A sentença internacional já tem que ser cumprida de forma imediata. Pode ser que haja um pedido de interpretação no prazo de 90 dias. Eu não entendi muito bem o que a sentença quis dizer com isso. Aí o Estado pode perguntar, ou até a vítima, se for o caso, tá? Ok? Respondido, Eduardo? Sim, prof, respondido. Tá. Além disso, pessoal, a corte pode também dar liminar. O que seria liminar? Decisões, medidas provisórias, tipo aquela que eu falei da comissão, mas aí dada pela corte. Tem várias medidas provisórias da corte, a gente chama de medida provisória, não tem nada a ver com a medida provisória de lei no Brasil. O nome medida provisória, pessoal, é como se fosse uma medida cautelar, tá? No processo civil ou no processo penal. Então, ela vai dar uma decisão liminar, de imediato, dada a urgência do caso. Então, tem vários casos envolvendo presídios no Brasil, e principalmente instituições de internação de adolescentes, né? A criança não é internada, só adolescente. Então, de internação de adolescentes, em que é reconhecido pela corte um estado de violação de direitos humanos. Então, ela manda imediatamente alguma coisa alterar ali, tá? Por exemplo, em Bangu, a corte disse que ninguém mais pode ser remetido para aquela prisão, porque aquilo lá já está mega lotado, tá? Uma situação de violação de direitos humanos já. E aí, assim, tem várias decisões da corte de vários presídios, infelizmente, no Brasil, o que é uma realidade, né? Nós sabemos disso. Tá? Então, pessoal, esse é o procedimento. Vejam, é bem parecido com o procedimento da Corte Europeia, mas qual é a grande diferença do sistema europeu para o sistema interamericano? Que no sistema europeu, o próprio indivíduo pode ir lá e postular o seu direito diretamente no tribunal, tá? Além disso, pessoal, para a Corte Europeia, existe uma maior maleabilidade dos casos. Lembra o caso que a gente falou do véu da França, do crucifixo? A Corte Europeia ela é mais flexível. Ela diz, o Estado Nacional tem maior margem de apreciação, que aparece aqui no slide de vocês, para entender se um caso viola ou não o direito humano. A Corte Interamericana ela é papum. Por exemplo, ela já vai dizer, isso aqui viola, isso aqui não viola. Por exemplo, num caso, pessoal, bem interessante, teve um caso aqui que eu botei no material de vocês. Teve um caso na Áustria que foram passar um filme que atentava contra a Igreja Católica
E aí o Estado da Áustria disse assim, não, esse filme não atinge a moral e os bons costumes. E aí o instituto, esse instituto que está aqui, ó, Otto, eu não sei falar alemão, tá, pessoal? Preminger Instituto, disse o seguinte, não, isso viola o meu direito de liberdade de expressão. Eu quero passar esse filme, isso viola, o Estado está fazendo censura. E a Corte Europeia disse, não, não é censura, porque naquela cidade ele tinha essa margem de apreciação, de interpretação, margem de interpretação aqui a respeito da lei, então poderia entender que efetivamente não violava os direitos humanos. Um caso semelhante foi para o Chile, que era o filme Tentação de Cristo, foi passado no Chile, o Chile proibiu o filme e a Corte Interamericana disse, não, não, esse filme tem que passar, senão viola a censura. Então, a Corte Interamericana ela é mais preto no branco, digamos assim, do que a Corte Europeia. E ela determina que seja cumprido, e se o Estado não cumpre, ela continua fiscalizando e afirmando que o Estado não cumpre. Na Europa, se o Estado não cumpre a decisão, a Corte Europeia vai fazer medidas equitativas, ou seja, tá bem, então tu não vai fazer isso, mas então tu vai cumprir de outra forma. Então, vai tentando modificar para que seja cumprido. Então, alguns autores apontam essas diferenças, tá? Entre os sistemas, mas, claro, tudo vai depender também do contexto cultural. Os casos, por exemplo, na América, os primeiros casos, todos versaram sobre desaparecimento forçado de pessoas, então isso vai refletir também o sistema, que é o sistema de regime militar que vigorou nesses países, no âmbito americano. Na Europa, então, nós temos um crescente casos, como a gente viu, de países do leste europeu, de violação de direitos humanos. Então, agora também muitas perseguições a respeito da questão do gênero, da questão de pessoas homossexuais, etc. Então, eles têm crescido isso, tem crescido essa preocupação. Então, assim que funciona o sistema, pessoal. Então, qual é a grande importância? É ter um tribunal que vai condenar o Estado. E aí vocês vão ver, esses casos que vocês vão estudar são casos de violação em que o Brasil foi condenado. Existem outros casos na Corte Interamericana em que outros países também foram condenados. Tá? Então, outros países da América nesse sentido. E, por fim, só para complementar, pessoal, a respeito da Convenção Americana, depois nós tivemos várias outras convenções sobre temas específicos também na América, tá? No âmbito da América, como tem também no âmbito das Nações Unidas, por exemplo, a Convenção contra o Racismo, a Convenção a respeito dos direitos das mulheres, a Convenção a respeito da pessoa com deficiência, no âmbito das Américas também, tá? Então, nós tivemos algumas convenções nas Américas sobre temas específicos que também podem vir a ser mencionados nesses casos que vocês vão ver, não só violação à Convenção Americana, mas também a convenções específicas sobre determinados temas. Por exemplo, uma convenção sobre o racismo poderia ser implicada num caso que envolvesse por exemplo, essa morte desse cidadão, o João Alberto do Carrefour. Então, isso iria ser levado à tona com certeza. Tá? Então, por exemplo, no caso da Maria da Penha, lembra que uma hora a advogada do CEGIL falou assim, foi o primeiro caso a trabalhar a Convenção Belém do Pará. Por quê? Porque a Convenção Belém do Pará é a convenção a respeito da proteção das mulheres na América. Então, foi um caso que falava, a Convenção de Belém do Pará fala das mulheres na América, do direito das mulheres, dentre eles não sofrer violência doméstica. Então, trabalhar esses casos são importantes sob ponto de vista. Como nós estamos num sistema regional, quais são as convenções que vão ser levantadas? Vão ser convenções aprovadas no âmbito regional, no âmbito das Américas. Então, aqui tem, por exemplo, sobre a tortura, desaparecimento forçado, que é algo bem típico dessa realidade americana. A questão da mulher, como eu falei aqui, Convenção Belém do Pará. Aqui a questão a respeito das pessoas... Aqui falava-se antes portadoras de deficiência, hoje esse termo não é mais adequado. Inclusive, foi só ontem, uma alteração da
para tirar portadores de... Não, a questão de direitos também e acessibilidade universal como direito humano no Brasil. O funcionário vai e o Ranulfo, que foi o relator, foi alteração do artigo do tipo. Ah, bacana, não vi. Mas ainda vai para a Câmara. Não, estava no Senado. E essa alteração do Senado. Oi! Tudo bem? Tá sumida na aula. Ah, de segunda tô mesmo. Tô com vários problemas no trabalho e eu não consigo me liberar. Mas eu assisto depois. Tá bem. Prof, eu quero vir na quarta, que tu tá aqui à tarde, né? Esse horário, né? Tá. Eu quero falar sobre o TCC contigo. Tá. E eu queria alinhavar algumas coisas. Eu quero ver se eu tô muito viajante no tema. Mas é sobre a REURB, como eu já tinha comentado contigo. Tá bem, tá. Agora eu tô dando aula aqui, mas se tu quiser esperar um pouquinho, já vou acabar. Tá, eu tô esperando meu Uber, mas eu posso vir na quarta que vem. Daí Tá bem. Tá bem. Um beijo pra ti, boa noite. Saiu. Tá, jóia. Voltou. Tá. Então, pessoal, como eu estava dizendo, então, no âmbito americano também nós temos convenções específicas, tá? Então, essas convenções aqui, eu trouxe algumas aqui, para que vocês, talvez até no trabalho de vocês, isso possa vir à tona. Por exemplo, com certeza, essa aqui de desaparecimento forçado vai ser trabalhada para quem pegou o caso da guerrilha do Araguaia, ou ainda, talvez, no Vladimir Herzog, isso também possa ser tratado, tá? Torturas, etc. E aí, aqui, pessoal, quis trazer uma outra questão importante no âmbito da Convenção Americana, porque, como eu falei, ela elenca vários direitos e depois o sistema realmente de apuração de violação. Quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais, ela só tem um artigo, que é o artigo 26, a Convenção Americana. Porque naquela época, como eu disse, ali na década de 60, auge da Guerra Fria, esses direitos não eram tão bem estruturados, tão bem aceitos, e dizer assim, os estados progressivamente é que devem assegurar esses direitos. Hoje, a concepção já é outra. Até a Júlia, por exemplo, que vai fazer agora o caso mais recente, Santo Antônio, vai ver que se trata de direitos trabalhistas. E vai trabalhar o Protocolo de São Salvador, que é um protocolo adicional à Convenção Americana quanto aos direitos econômicos sociais, o que seriam aí os direitos de segunda geração. E depois eu quis trazer esse outro protocolo também, que é algo interessante, o protocolo sobre pena de morte, tá? Que vai também ser adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. As pessoas às vezes não sabem, mas o Brasil aderiu a esse protocolo, o que significa que ele não pode adotar a pena de morte, sob pena de violação à Convenção. A pena de morte, ela é algo que tem em vários países adotam a pena de morte como forma de reprimir o crime internamente, mas há também uma concepção de que essa pena seria contrária aos direitos humanos. Então, por iniciativa da OEA, foi feito um adendo à Convenção Americana, no sentido de que os países que não têm pena de morte não poderiam retroceder nas suas legislações para adotar pena de morte sob pena de infringir os direitos humanos. Então, algo também interessante, até sob o ponto de vista do debate, né, pessoal, que isso é um assunto que volta e meia vem à tona, a ideia de se aprovar uma pena de morte, e se isso acontecesse, isso poderia ser contrário aí aos direitos humanos do Brasil ser responsabilizado internacionalmente. Então, se fala muito sobre essa questão da responsabilidade internacional. Então, como é que se fala? Porque a gente tem que conhecer as convenções para saber se o Brasil aderiu às convenções ou não, que isso possa representar uma responsabilidade internacional. Por exemplo, a questão do marco temporal dos povos indígenas, né? Muitos autores têm afirmado, olha, o Brasil já aderiu a instrumentos internacionais nesse sentido, de forma que o marco temporal pode representar uma responsabilidade internacional. Para quem for fazer o caso do povo indígena Chucuru, vai trabalhar um pouquinho
essa temática indígena e por que que o Brasil foi condenado ali de violação de direitos humanos. Então, essa é a ideia, pessoal. Mostrar o sistema para vocês, mostrar um pouquinho do direito material. O que que é o direito material? Quais são os direitos, onde estão os direitos, e como é o procedimento de apuração e condenação do Brasil em relação ao desrespeito desse direito. Pergunto, dúvidas, comentários? Alguém quer fazer algum outro comentário, pessoal? Não? Não? Então, como que a gente vai combinar na próxima aula? Tá? Quem puder vir presencialmente, vou ficar muito mais feliz, acho que a nossa dinâmica aqui vai ficar muito melhor, né? Porque a pessoa falando aqui, eu tenho que botar o vídeo, vai ficar complicado, tá? Então, vamos fazer um combinado. Na semana que vem, nós temos a apresentação dos casos. Então, qual é a importância disso, pessoal? Quero que vocês também façam essa expressão oral para a gente desenvolver em aula, uma opinião crítica sobre o caso, a gente ir atrás dessa jurisprudência. Quem sabe no futuro, vocês como advogados, não venham a levar um caso à Comissão Interamericana. Isso pode acontecer. Então, por isso que é interessante a gente discutir direitos humanos nesse sentido, tá? Então, a gente vai fazer essa apresentação dos casos na aula que vem. Na outra aula, aí sim, a gente vai ter a nossa atividade avaliativa pelo AVA somente. Porque como tem uns que vão vir aqui, outros não vão, tá? Então, a gente achou melhor fazer só pelo AVA. Dia 13. Dia 13, então, depois do feriado. Então, só pelo AVA. Quem quiser vir fazer no computador da faculdade, pode vir fazer no computador da faculdade, tá? E eu vou estar sempre disponível em WhatsApp, tudo. Tá bem, pessoal? Combinado assim? Alguém quer fazer algum outro comentário? Não, pessoal aí do online também não? Então, nós ficamos com o trabalho. Oi, tô te ouvindo. A respeito das nossas provas, ela vai ser no AVA ou ela vai ser... Oi, só um pouquinho, pode falar. Tá me ouvindo? Fala, Anne. Oi, a gente não tá te ouvindo, Anne. Peraí, Anne, que a gente não tá te ouvindo. Pode falar. Dia 29, né? Dia 29 é hoje. Não. É dia 6. Oi, pessoal. Anne, eu não te ouvi, Anne. Parece que eu anotei. Não tem aqui a planilha. Tem a planilha, mas não sei nem que dia é hoje. No AVA, Anne, no AVA. Tá? Estão me ouvindo, gente? Quietinho, lá. Estão me ouvindo? Tá. Então é isso, tá, pessoal? Tô sem bateria aqui no celular também. Tá? Tudo ok? Alguém quer fazer algum outro comentário? Isso aqui não tá mais com bateria. Alguém quer fazer outro comentário, pessoal? Sobre o que ficou nosso aí no... Não? Então eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Eu não tá aqui. Ah, pois é. Tá bom. Algum outro comentário, pessoal? Posso encerrar aí no online?